Bom, boa noite para todos. Não tem ninguém aí, né? Então, eu estou com uns probleminhas técnicos aqui que eu não estou entendendo esse dispositivo. Talvez eu não consiga fazer essa live do jeito que eu gostaria de fazer. Mas não tem ninguém ainda. Então vamos testar esse trem aqui. Se não ficar bom, não der nada, eu vou cancelar a live. Porque em princípio essa live é para ser para trocar uma ideia, né? Infelizmente aqui eu não consegui acertar meu dispositivo. E parece que o tema também não foi dos mais felizes aqui. Não tem ninguém ao vivo. Vou aguardar um pouquinho. Queria falar um pouco sobre os campos e vou começar falando pelo menos sobre um assunto aqui que é sobre as pastilhas, né? Que são essas pastilhas aqui, que são pastilhas de infravermelho. Temos duas pessoas aqui ao vivo, então quero convidar essas pessoas, se elas têm alguma pergunta a respeito dos dispositivos ou qualquer coisa sobre o emaranhamento quântico, eu estou à disposição para não para responder, mas para que a gente possa conversar um pouco sobre esse assunto e eu possa abordar um pouco mais esse tema dentro do meu trabalho. Não é um trabalho científico, assim, digamos assim, de grande profundidade, mas é um trabalho mais a nível sensitivo. Eu estou com o meu note aqui do lado aqui aberto. Vou expandir a minha tela aqui de conversa. Se alguém tem alguma pergunta, pode colocar ali. Está disponível o chat, está aberto o chat. E quiser fazer alguma pergunta, o princípio da questão do emaranhamento quântico, no caso aqui, é o GANS. Esse aqui é um pouquinho de GANS que eu tenho aqui, que é o GANS de CO2 ZNO. E esse GANS, ele está em estado nano. Então, o GANS, por exemplo, vocês lembram, talvez tenham visto aquela, aquele vídeo onde o Sr. Cash fala sobre aquele furacão que passou lá na ilha e derrubou tudo que estava na volta, 200 km por hora, e a casa da mãe de uma das pessoas que fazia lá os experimentos do Mr. Cash ficou intacta. Não sofreu nada, nem nada, nenhum abalo, as frutas não caíram, ficou tipo normal, assim, como se não houvesse nada. E tudo na volta foi derrubado. E ele tinha lá dois coolers de computador com esse GANS aqui. Um de CO2 e outro de ZNO, ou os dois, na verdade, um mais ou menos, enfim, não dá muito detalhamento sobre isso. Então, o que eu descobri nos meus experimentos, né, fazendo os bastões e fazendo todas as, digamos assim, todas as minhas experiências que eu tive aqui, que eu cheguei à conclusão prática de que o GANS é uma forma da gente se conectar com os outros elementos, seja ele qual for, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho infravermelho, que é uma pastilha de infravermelho curto, que pode ser curto, pode ser longo, e então o GANS ele expande essa energia para o nosso campo. E isso acontece também, por exemplo, com essas outras pastilhas aqui, que são pastilhas de íons, que são íons negativos. Tá? Então, aqui eu tenho alguns ímãs, não são, esse aqui não são ímãs de neodímio, são ímãs normais de ferrite. Então, sempre que, por exemplo, que a gente compra uma pulseira, existem vários tipos de pulseiras aí, essas pulseiras, elas vêm normalmente com dois elementos. Ela vem com ímãs, normalmente são ímãs de neodímio, e elas vêm também com pastilhas de infravermelho, normalmente infravermelho longo. E isso, por si só, por estar junto ao nosso corpo, ele vai
interagir com o nosso corpo. Isso é um campo, né? É um campo de energia. Quando a pessoa deita na sua cama lá, e essa cama é uma cama que ela tem camadas, né? Normalmente as camas magnéticas, elas têm ímãs, que são ímãs de ferrite, e também elas têm o infravermelho, normalmente o infravermelho longo, que são 5, 6 nanômetros mais ou menos. É uma medida que existe desses ímãs do infravermelho, perdão, para interação com o corpo. Então, o que acontece? O infravermelho ele vai entrar no nosso corpo e ele vai produzir um efeito, reduzindo a inflamação. Então, todos esses benefícios que nós recebemos quando nós estamos deitados numa cama, que é uma cama dessas aí, esses benefícios vêm por causa dos campos. Quando nós pegamos um campo, que é um ímã, ou então um infravermelho, e colocamos e agregamos nesse campo e colocamos um GANS, ou um GANS de ferro, ou um GANS de zinco, ou um GANS de cobre, esse GANS junto com o ímã e com o infravermelho, ele vai se somar, ele soma os campos. E esses campos vão entrar diretamente no nosso organismo, nas nossas células, nas nossas moléculas, nos nossos átomos. O GANS ele tem essa capacidade, que é essa capacidade de nós interagirmos com os outros elementos. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse bastão aqui, que ele é um bastão de. Esqueci o nome da pedra. Essa é uma pedra que limpa todas as pedras, né? E eu coloquei nele dois ímãs, que são aqueles ímãs que se usa normalmente em computador, em HD, aqueles HDs mais antigos, né? Que vem esses ímãs de neodímio. Então, o que aconteceu aqui? Eu somei, porque essa pedra aqui é uma pedra de cura. Ela é uma pedra que limpa todas as outras pedras, né? E eu coloquei esse acabamento aqui de alumínio, colei um alumínio aqui na ponta aqui, porque ela já estava ficando meio gasta, né? De tanto manipular, e isso fez com que ela tivesse digamos assim, uma proteção maior com a pedra, né? Porque eu fico manipulando a pedra. Eu estou olhando aqui do lado aqui no computador para ver se aparece alguma pergunta. Não apareceu nenhuma pergunta ainda. Então, vamos seguir aqui. Tá? E assim é que eu utilizo os campos de energia para fazer com que eles interajam entre si. Essa é a questão principal dos campos. Então, por exemplo, nessa pulseira aqui, ó, que eu estou usando agora, essa é uma pulseira que eu coloquei aqui, o que? Eu coloquei o plasma líquido, que é o GANS, e coloquei também é, magnésio, magnésio em pó. Tá? Então, o GANS ele tem essa característica de captar a energia daquele elemento que foi colocado ali para ele tipo assim assume as características e ele pega essas características e coloca junto, né? Ou seja, ele amplifica. Por quê? Porque o GANS ele está em estado nano, certo? E se nós pegamos um pó, alguma coisa, é uma coisa que a gente consegue ver, né? O estado nano se eu não me engano, é uma bilionésima parte do metro. Então é um tamanho muito pequeno. E isso faz com que esse campo de energia, que é específico, que pode ser. Eu ainda não experimentei de alimentos, né? E isso é a primeira vez que eu estou fazendo, que é juntar o GANS com uma substância física. Porque normalmente quando você vai fazer uma experiência, que é uma experiência, por exemplo, com uma outra substância, com um mineral, por exemplo, como a zeólita é um pó. Então, normalmente a gente queima a zeólita, né? Para poder fazer com que essa zeólita ela fique em estado nano, num estado muito pequeno, né? E quando ela adquire esse estado, fica muito mais fácil dela interagir com o nosso corpo, e nós interagimos com a zeólita, no caso, né? Então, por exemplo, essa pulseira aqui, isso aqui vocês podem ver aqui na ponta aqui, é um pedacinho de cola quente, ó, que eu coloquei aqui, para quê? Para fazer o fechamento, né? E aqui na outra ponta aqui dá para ver, é um caninho de látex, né? E ele fecha
unindo as duas pontas, né? Então ele fica, né, assim, ó. E nesse aqui, por exemplo, que eu estou mostrando agora, eu coloquei um cobre. Então, o que que acontece? Esses campos de energia, eles vão se somando. Então, eu posso ter, como já tive, né, já fiz pulseiras para mim, eu fiz pulseira de zeólita para mim. E uma característica da zeólita é te dar muita sede. Tu fica com muita sede. E quando eu fiz essa pulseira de zeólita, eu senti imediatamente a sede, né, que é uma característica. Uma característica, por exemplo, do magnésio é suprir, né? Então a gente toma magnésio, né? Cloreto de magnésio, eu comprei aí cloreto de magnésio para tomar. Mas é um negocinho meio ruim de tomar, né? Mas eu preciso tomar, todo mundo tem que tomar magnésio para suprir, porque praticamente todas as funções, ou a maior parte das funções, as nossas funções químicas do nosso corpo, elas levam magnésio, elas utilizam magnésio. E nós temos uma carência de magnésio. Então, dessa forma, por exemplo, aqui, o que que eu estou tentando fazer aqui? O que que eu estou fazendo? Na verdade, tentando não, porque eu já fiz, né? Eu estou aprimorando. Então, eu estou medindo quanto que eu preciso de magnésio, e aí eu já estou usando magnésio é, em pó, né? Não é o magnésio, não é GANs de magnésio, eu já fiz GANs de magnésio, mas aí eu utilizei o magnésio em barra para fazer esse GANs. E aqui eu usei o pó unido ao próprio GANs, que pode ser o copo da vida, ou pode ser o CO2, ou pode ser o ZNO. Pelo que eu estou vendo aqui, digamos que o pessoal não interagiu muito com o vídeo, né? Acho que, quem sabe, não é importante, né? Tudo bem. Talvez a minha abordagem esteja errada. E aí eu vou fazer uma análise dessa minha abordagem e provavelmente, né, como não teve tanto assim, é lógico que as coisas precisam de mais tempo, mas talvez o tema não seja tão importante assim, né? Então, tipo, não vou deixar para lá, mas eu vou mudar a abordagem, fazer isso de uma outra forma, né? E quem sabe amadurecer um pouco mais a ideia, deixar a ideia andar mais, fazer algumas experiências com isso, né? Mas vou continuar divulgando as minhas experiências, que são experiências, digamos, de um pesquisador de fundo de quintal, que é o que eu sou, né? Então, para aí depois então tá publicando essas experiências. Por enquanto eu não tenho nenhum dado científico, né? Como, por exemplo, o Douglas, ele faz uma pesquisa bem profunda, né? E ele vai atrás dos dados científicos, né? Eu não tenho, na verdade, isso aqui não tem dado científico, né? Isso é uma coisa, digamos assim, talvez até embrionária, né? Não que os campos em si sejam embrionários, porque os campos estão aí o tempo todo, né? O nosso emocional é um campo, o nosso mental é um campo, a parte física, todo físico, toda a matéria que nós vemos, embora não podemos perceber, elas são campos, elas têm campos. E elas estão aqui, nós estamos sentindo, né? Tudo que está na nossa volta, inclusive as radiações, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de quem deu uma passada aqui pelo vídeo, embora não tenha, digamos, eu obtido nenhuma pergunta aqui, talvez porque não tenha pergunta mesmo para fazer, né? Então tá tudo bem, não tem problema não, tá tudo ótimo. Agradeço a todos que passaram por aqui e deixaram a sua presença aí, tá? Quem quiser deixar um like depois, fica à vontade. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.